Legal, agora tá gravando. Então tá, Estou dando um retrospecto rápido, né, da nossa aula de 2 dias atrás, né? Ontem, na verdade, não consegui nem gravar a aula, né? Mas eu gravo depois para vocês. Não sei se hoje também, mas de repente, como nossa última aula, ela usualmente ela é mais curta, né? Porque é final de módulo. De repente, depois da última aula, eu faço aquela revisão, aquela retomada total e deixo gravada como última aula daí, né? Essa aula de 22. Não tem muito problema, não. Então, a gente vem conversando, né, um pouco sobre ilhas, espaços míticos, né? Começar a entender sobre, né, a relação de viagens, né, com esse mundo de fantasia, né, que vem traçando e essas mudanças nos personagens, né, nessas lendas, enquanto, enquanto experiências, né, de viagem, né? Eu comentei bastante sobre o turismo de experiência com vocês. A gente veio traçando isso, né, com uma ideia geral, né, em relação a ilhas sensuais, né, que foi a aula anterior, né, que eu falei sobre a Polinésia Francesa, né, eu mostrei para vocês um print sobre, né, sobre a imagem projetada desses locais e ainda tem uma conotação sexual muito forte. E depois disso eu comentei que a França fez alguns testes nucleares, né, em dois desses atóis, e esses dois espaços, né, ainda são militarizados, e são considerados hoje duas lixeiras, né, no meio do Pacífico. A gente finalizou a aula nesse ponto. Agora a gente vai para as ilhas orientais, né? Começar a entender um pouco essa diferença, né, entre a visão desses locais paradisíacos, né, na perspectiva cultural do Ocidente, né, com o Oriente. Né? E o que a gente tem aqui? A gente sabe que os chineses eles navegaram, né, eles evoluíram muito mais rápido do que os demais povos, né? Então, né, de acordo com o professor Luiz Trigo, precederam um século, né, mais de 100 anos, né, à frente dos europeus. Então, natural que com esse pioneirismo, os chineses, né, conseguissem descobrir coisas novas, né, crescessem muito mais rápido, né? E aí, com essas navegações deles, né, eles acabam descobrindo um monte de ilha no Pacífico, né? Tem todo, né, um contexto diferenciado da geologia do local, né, que também facilita, né, que tenha muitas ilhas por ali, do Índico e o Japão, inclusive, né, ao longo do século XV. E por que eles, não tiveram essa sede de poder como os europeus, né, tiveram, né, de descobrir, de dominar, né, de colonizar diferentes terras, né? Eles entendiam, né, de acordo com o professor Listrigo, né, eu nunca estudei sobre isso, eles entendiam que, para eles, né, o chamado Império do Meio, né, que é a China mesmo, propriamente dita, era suficiente para eles, né, era mais do que suficiente para, né, para aquilo que eles desejavam, aquilo que eles ambicionavam, né? E aí eles passam a ignorar, né, essas ilhas e começam a explorar mais o que está em torno do seu território. E, né, tá destacado, né, explorar montanhas, planaltos, desertos, tudo mais. Então, para isso foi suficiente, né? Então, a gente já tem né, uma visão um pouco diferente, né, do que nós temos como padrão, né, do acúmulo infinito de coisas, de recursos, de capital e, né, uma relação diferenciada mesmo, né? Eu sempre comento um pouco sobre, eu acho que não foi com, geralmente falei isso em áreas naturais, né? Que fala-se bastante sobre a relação do espaço, né? Com as pessoas, né? Como que as pessoas enxergam os espaços. E tem né, não lembro se eu comentei com vocês já, eu acho que não, sobre a carta do índio Seattle, né? Suposta, ninguém sabe se de fato isso aconteceu ou não, né? Seria talvez mais um dos mitos, né? Em que um índio lá, né, nos Estados Unidos, a tribo dele está sofrendo pressão muito grande para que esse espaço seja vendido, né, seja incorporado pela nação, para, né, eles continuarem se desenvolvendo. E aí tem uma carta muito, né, muito romantizada, na verdade, assim, né, em que ele fala assim que como é que eu vou colocar um preço numa terra em que para nós não existe esse preço, né? Ele comenta que, né, ele faz, né, todo um discurso assim, tipo, os rios que passam nas nossas terras são como o sangue que corre nas nossas veias. É uma visão bastante romantizada, assim, né? E por estar tão bem detalhado, assim, tão bem construída a ideia, né, que discute-se um pouco se aquela autoria foi real ou não, né? Há quem diga que foi um jornalista qualquer que fez a carta e divulgou, né, com outro nome para tentar sensibilizar mais a população. Fato é que
cada cultura tem uma relação diferenciada, né, com bens, né? E a gente percebe bastante isso, né, com essa visão em relação aos chineses, né? Aí finaliza, né, dizendo que a Ásia, né, tem muitos arquipélagos, né, o Japão por si só, né, uma gigantesca ilha, né, a questão da Indonésia, as Filipinas, Seni, enfim, né, cada um desses locais vão ter seus próprios mitos e suas próprias histórias, né, que fazem com que, né, essa relação entre espaço, né, entre paraíso, né, entre o Eldorado lá, né, a Atlântida, né, tenham, né, visões e tenham percepções diferentes para cada tipo de cultura, para cada povo. Evoluindo um pouco mais, né, a gente vai falar sobre os celtas, né? Eu comentei rapidamente sobre os celtas com vocês em algum dos slides anteriores aí, né? Esse seria o chamado mundo celta, né? Pelo menos o espaço dominado pelos celtas, né? Num contexto bem anterior aí, né? Que os celtas ocupavam? Né? Territórios, né, da Europa Ocidental, né? Isso antes dos romanos. Né? E para eles, né, o que a gente está vendo aqui, né, nessa parte superior aqui, né, que é toda a parte da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Escócia, para eles era só ilhas. Né? Então, só mais um pouco de território para eles. Né? E essa sequência, né, essa sequência de ilhas, que a gente chama hoje de Grã-Bretanha, era a ilha deles, né, a mais significativa de todas, né? Por que disso, né? Porque de acordo com as lendas, né, que eles foram construindo, ali habitavam os druidas, né, os druidas, que seria uma espécie de Gandalf para quem assistiu O Senhor dos Anéis, né? Só que sem as magias, né? Mas aquele senhor barbudo de chapéu e tal, né? Com as pessoas muito sábias assim, né? Que estudavam e aprendiam, né, a chamada ciência sagrada, né, aquilo que a gente tem uma visão dos alquimistas, né, muito similar a isso. E esse local era chamado de Albion, aí no mapa escrito Albio, né, e Albion, eu não sei se não deve ser latim, logicamente, né, mas não sei, mas isso significa que seria a branca, né, branca, a cor branca, né. E isso seria uma referência, né, dos celtas ao que eles consideravam como patriarca do Atlântico. E, tipo, Poseidon, tipo isso. E aí, quando os romanos, né, dominam, invadem todos esses espaços, né, e passa a ser o Império Românico, né, toda essa Europa Ocidental, aí, eles mantêm o nome, né, de Albion, né, porque eles entenderam que esse nome simplesmente era por causa das rochas brancas que estavam ali, né, e não por um pseudo-deus, né, de outra civilização, de outro povo, né, de outra cultura. Né, o que é maluco de se pensar, né? Tipo, a gente continuar homenageando, né, um deus, né, uma espécie de deus, né, de uma civilização que a gente né, executou, que a gente passou por cima, né? A gente dizimou, basicamente, né? E isso chama bastante atenção, na realidade, né? Do desconhecimento cultural, né? E a gente acabar mudando. Né? Pensa lá que, vamos pensar no, sei lá, o Cristo Redentor, né? Que vem chegar alguém aqui que não é cristão, olha aquilo e acha que é qualquer outra coisa e mantém, né? A cidade lá do Rio de Janeiro, vamos dizer que a cidade seja a cidade do Cristo, né? E mantém a cidade do Cristo porque não sabe o que é Cristo, né? Imagina que é o nome de uma rocha, o nome de uma vegetação, sei lá. É quase que inconcebível para nós, né? É tipo, é tipo o que está acontecendo no Afeganistão hoje, né? Eles estão destruindo todas as referências que tinham antes, né? É uma coisa meio maluca, né? Inclusive o Talibã destruiu peças dentro de museus, né? Eles entraram para destruir tudo porque seriam símbolos, né? A história dos Budas e tal lá, né? Que eles dinamitaram, né? A gente perdeu muita coisa já por causa dessa intolerância religiosa, né? Então, uma coisa, né, inconcebível imaginar manter um nome no local, né? Com uma referência a um deus pagão ou, pelo menos, minimamente, né, um deus que não é o seu. Além desses, né, dessas histórias, né, a gente tem outras coisas, né, que também chamam a atenção para nós, né, aqui no mundo das artes, né. Não sei se vocês já leram, provavelmente o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. É muito provável que vocês não leram, mas mesmo que não tenham lido, né, que vocês tenham uma noção mínima do que é a história, né. Mas tem outras coisas também que contam para nós, né, sobre essa ideia de ilhas hipotéticas, né.
Beowulf é um desses contos, né? E a gente vai perceber que essas três obras também são, né, da cultura britânica, né, desse local que a gente está falando. Então, essa incorporação, né, dos druidas, né, dos sábios, né, o branco, né, esses deuses lá né, dos mares e tudo mais, isso vem sendo incorporado dentro da cultura deles. Né, e isso fica vivo, né, em desdobramentos de histórias. Né, isso é muito legal. Quase sempre, né, são histórias que dualizam, né, o yin e yang, né, o bem e o mal, né, os opostos, né, com um longo veio mítico, né, com várias histórias, né, que vão sendo incorporadas, né. Beowulf, né, seria uma espécie de um herói, né, tipo um Hércules da vida, assim, né, com uma força sobre-humana, que ele livra, né, o território que a gente chama hoje de Dinamarca, né, de um monstro, né, que seria esse monstro seria a encarnação de Caim, né, Caim, irmão de Abel, filho de Adão e Eva, né, isso estão, né, fazendo todo né, um retrospecto com o cristianismo, né. É, e aí, supostamente, essa espada que ele está matando, né, esse monstro, né, uma espécie de tipo um dragão, né, não sei explicar muito bem isso, essa espada também seria a espada de Excalibur, né, que aí tem uma outra lenda aí, né, da espada lá, que é tipo o martelo lá do Thor, né, que só o escolhido consegue tirar a espada, né, que tá presa numa rocha, né, e essa espada, a Excalibur, é do rei Arthur. Então veja que as coisas elas vão né, elas vão tendo um lastro, né? Elas vão sendo construídas, né, com um processo cultural muito gostoso, né? E, e se a gente, né, parar para entender o contexto, né, dessas obras num único pacote, digamos assim, né, a gente percebe que há um respeito cultural muito forte, né, em relação a essas lendas, esses mitos que foram construídos, né, nesses territórios, né? É, é o extremo oposto do que a gente tem aqui, né? A gente, na realidade, a gente caga, né, para nossa cultura, né? A gente está pouco se fudendo com a cultura indígena, por exemplo, né? A gente não está nem um pouco preocupado com eles, né? A gente fala em cultura indígena, né? O pensamento que vem na nossa mente é a galera pelado, a galera fumando maconha e tomando chá de ayahuasca, sei lá o que é. Né? Então a gente vai só por, né, coisas assim que a gente acha engraçado, que a gente tenta desmerecer o máximo possível, né? Então é meio bizarro assim, né? Todo 31 de outubro, né? Que é a época do Halloween, acho que é 31 de outubro, né? Se não tiver enganado, é 31 de outubro. É a mesma data em que no Brasil é considerado comemorado o dia do Saci, né? E nos Facebooks da vida, né, a gente vê vários Happy Halloween, né? E um ou outro, quando lembro, né, do Saci, né? Tem um colega que toda vez que chega no Halloween, ele coloca lá, né? Halloween é o cacete, não sei o quê, né? Hoje é dia do Saci e tal. Mas a gente mal sabe, né, as nossas lendas, né? E, e as nossas lendas, quando a gente tem, né, o nosso folclore, né, a gente tira sarro dele, né? Tipo, um maluco lá que tem os pés para trás e fica andando na floresta, né? Uma mula lá que não tem cabeça e sai fogo pelo pescoço, né? A gente desmerece, né? Aí vai entrar um pouco da ideia do síndrome do vira-lata, né? Que é tão famosa, né? Nesses últimos tempos para nós. Então a gente poderia ou deveria, né, valorizar essa carga cultural que vem conosco, né? Mas a gente, né, ignora, né? Sobre, né, as lendas do Rei Arthur, né, são vários clássicos, né, que envolvem, né, o Rei Arthur, né, especificamente sobre esse livro, né, dos Cavaleiros, né, eles tentam não, né, eles impedem, né, a invasão dos saxões, né, na Grã-Bretanha. Esse é o enredo da história, né. E aí a terceira obra, né, que eu destaco hoje para vocês é sobre Shakespeare, né, aí, né, dispensa muitos comentários, né. Tem diversas obras do Shakespeare né, que vão trabalhar com essa dualidade entre o bem e o mal, né, trazer esse misticismo bem forte. E o Rei Lear, né, ele trabalha com a ideia de que ele foi traído por. Ele tinha acho que 3 filhas, salvo engano. Né, faz muito tempo que eu não assisto King Lear.
Mas se não me engano, ele tinha 3 filhas, ele é atraído por 2 delas, né? E aí ele, né, começa, né, aí começa o enredo da história, né? E essa mesma questão do Shakespeare você vai ter também em Hamlet, né? Em Hamlet são a história de 2 irmãos, né? Que um mata o pai, né? O mesmo pai, eles são irmãos, e aí o irmão, né? Que sofreu com a perda do pai, ele tenta se vingar do seu irmão, né? E aí tem todo, né, o desenrolar da história, né? De Hamlet. A gente vai ter também, né, a questão da dualidade do bem e do mal em Romeu e Julieta, né? Que é talvez o clássico mais forte, né? Do Shakespeare, né? E a gente pode colocar nesse pacote também coisas mais modernas, né? Coisas mais atuais, né? Como o próprio Senhor dos Anéis, que eu já falei para vocês, né? Essa questão também, né? As ruínas de Mordor lá, né? Os hobbits, né? Que representam o bem e o mal, um personagem intermediário ali, né? Que quer ficar com o anel, mas ele se faz de bonzinho para ajudar e na verdade ele quer só recuperar o anel de volta, né? Muito legal. E aí, né, não sei, na verdade, se é mais atual ou foi meio junto, na verdade, não lembro mesmo, principalmente a parte dos filmes, né? O Harry Potter também se passa, né, nesse espaço, né, da Inglaterra, né, nesses locais aí, né, com, de novo, a dualidade, do bem e mal, não sei o quê, né? Não vou lembrar o nome lá do principal vilão do Harry Potter, não vou lembrar, mas aí vocês devem saber de quem que eu tô falando, né? Então a gente percebe que esses Voldemort, obrigado, Diego, né? Voldemort. Eu sempre lembro da cara dele, né? Mas eu nunca lembro o nome dele. E, essas histórias, né, a gente percebe que, né, esses mitos eles vão sendo, né, recontados ou renascidos, né, do clássico ao moderno, né? Então é muito legal esse respeito cultural, assim, coisa que a gente infelizmente não tem aqui, né? Seria bem legal se não tivesse mais coisas, né? Outras possibilidades aí, não mais ficando exclusivamente bem mais legal que o Saci, o Diego tá falando, né? Que o Harry Potter é bem mais legal que o Saci. Eu confesso que eu demorei muito para ler o Harry Potter, muito mesmo. Eu já estava na faculdade quando eu fui ler o Harry Potter pela primeira vez, e um colega me emprestou, né, os 7 livros, 7, 8 livros, acho que são 7 livros, né? E ele falou para mim, ó, o primeiro você vai odiar, vai achar muito infantil, mas depois fica bom. E de fato foi o que aconteceu comigo, assim, o primeiro eu queria morrer, não queria mais saber do livro. Depois ele fica legal, né? Fica bem legal. Harry Potter, no final, ele sai sangue das páginas, assim, é maravilhoso. Leiam Harry Potter, para quem nunca leu. É bem mais legal que os livros, que os filmes, bem mais legal. Saindo desse contexto, né, especificamente, né, dessa região, né, indo até devagar um pouco, né, porque essa primeira obra também vai estar nessa região aí, né, do que nós chamamos de Grã-Bretanha. A gente tem o High Brasil, né, veja que legal, né, o nome, né, High Brasil. Esse seria uma ilha hipotética, né, que estaria entre os Açores, de Portugal, e a Irlanda. Não sei dizer para vocês se é Irlanda do Norte ou Irlanda, não sei dizer para vocês, mas é uma ilha hipotética, né? Se vocês colocarem no Google a High Brasil, vocês vão ver que algumas pessoas tentam localizá-la. É tipo se colocarem Atlântida, alguém vai tentar localizar onde está Atlântida, né? Mas seria uma ilha, né, que fala bastante sobre, né, os seus habitantes, assim. Então eles eram comerciantes de madeira colorida. Olha as deixas aí, né? Uma madeira colorida de metais preciosos. E eles viviam de boa, calmo, né, tranquilo, né, pacificamente, até que chegam alguns marinheiros, né, nessa ilha e esse contato com outro povo faz com que esses habitantes de High Brasil, não sei nem se fala High Brasil, né, porque não é com I, né, eles se transformam numa espécie de selvagens, assim, eles ficam, né, putão, ficam loucos, querem guerrear e tal. E aí eles ficam desse jeito até que chegam os missionários, né? E aí você tem toda essa construção que é uma história de ficção total, mas que encaixa muito bem no que a gente viveu na nossa colônia, né, Brasil. Né? A galera vivia aqui de boa, sossegado, peladão, show de bola. Né? Chega um maluco aí, né? Dá uns espelhos para nós, leva umas árvores coloridas, nós, quem tem aqui, simplesmente para atingir roupa lá em Portugal, levam nossos metais preciosos, né? E somos retratados como selvagens, né? Porque a gente, né, não se veste, porque a gente fala um idioma que eles não entendem. E aí, né, trazem aqui para nós, né,
os missionários, né, trazem para nós aí uma, né, vem sacerdotes para nos catequizar, né, essa que é a expressão que eles utilizam, né, na verdade traz os sacerdotes vieram para cá para nos fazer mudar, né, de religião, não foi catequizar nada, né, foi goela abaixo, né. Então a gente tem uma relação muito grande aí, né, com a nossa história do descobrimento, um livro muito gostoso de ler, que a gente mal conhece, né? Aí tem toda essa visão, né, do pau-brasil, né, com as madeiras coloridas, né, essa ideia de selvagens, né, a questão da mudança do paganismo para o cristianismo, né? Tem um monte de referência velada aí né, que é fantástico, fantástico mesmo, muito legal. Uma segunda obra, né, já é a quinta obra hoje, né? É de Saramago, né? Provavelmente vocês já ouviram falar de Saramago, vocês nunca leram ele, já ouviram falar de Saramago. Eu digo que é impossível não ouvir falar de Saramago, né? É tipo esqueci o nome do cara, que fez lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, lá, o Monteiro Lobato, né? Por mais que você não tenha lido nenhuma obra dele, você sabe quem é, né? Você deve ter assistido, pelo menos, né? O Sítio do Pica, pelo menos o Sítio do Pica-Pau Amarelo. O Saramago ele fez esse livro, né, A Jangada de Pedra, que é uma história muito similar a essa do Raio Brasil. Assim, ele vai lembrar bastante isso, né? Só que ele usa outras expressões. Ele vem dizer que, assim, que marinheiros chegavam até lá, né, eles falam assim, os santos que flutuavam. Né? Então, de novo, né, a ideia de uma tecnologia que a gente não conhece, né? Já falei para vocês nas aulas anteriores, né? É chegar um disco voador aqui, né? Uma tecnologia que a gente desconhece, a gente sabe que voar num aparato no formato de disco não tem estabilidade nenhuma, né? Então, a gente não detém essa tecnologia. É um Deus que está vindo aqui, né? Seria uma percepção similar a essa, né? Que aí essa seria a referência, né, dos missionários em barcos. A história se desenrola muito similar, na verdade, em relação a esse Raio Brasil, né? Claro que não com madeiras coloridas e tal, mas de novo essa dualidade entre um povo que estaria isolado, né, um povo pacífico, e né, a chegada de pessoas de fora, né? Ah, depois disso, a gente tem ainda, né, a Ilha dos Lotófagos, né? Essa Ilha dos Lotófagos aparece na Odisseia de Homero. Já falei bastante para vocês sobre a Odisseia de Homero. Na verdade, eu recomendo que vocês leiam algum dia na vida de vocês, né? Leiam a Odisseia, assim. É a história de Ulisses lá, né? Que ele deve lealdade ao rei, e aí ele tem que participar da Guerra de Troia, que ele faz lá, né? Supostamente a ideia é dele, né? Do cavalo de Troia. Depois ele quer voltar e Poseidon fode com a vida dele, ele fica perdido no oceano, não sei o quê, tá? Essa é a história lá da Odisseia de Homero. E dentro dessa Odisseia, né? Que cada vez eu tiro mais um pedaço, né? Dessa lenda, né? Ulisses, né, que é o personagem principal, né, da Odisseia, ele desembarca nessa ilha de Lotófagos aí, né? E os seus homens, né, a galera que está com ele, eles provam né, uma planta chamada loto, né? E esse loto, né, ele produz relatado que ele produz um relaxamento extremo, né? As pessoas ficam de boa, ficam calmas, né? Tipo tomar aqueles antidepressivos maravilhosos que toma, né? O remédio lá que o House toma lá na série lá, né? O Vicodin lá, né? Você fica de boa, você fica susto, né? Você passa as suas dores, você fica relaxado. Só que como aqui é uma flor, é uma planta, né? Você vai ter uma referência muito clara, né? Ou pelo menos, né? Talvez eu seja uma pessoa, né? Com um pensamento poluído demais, né? Mas a primeira coisa que eu imagino, né? Em relação a provar o loto, né? São os efeitos que a cannabis, né? Promove, né? Ao contrário do que uma galera acha aí, né? Quando a pessoa usa maconha, né? A pessoa não fica louca, ela não sai quebrando tudo, ela não sai, tipo, a pessoa relaxa, né? A pessoa se acalma, né? A pessoa fica mais, né, bem mais zen, né? E aí o problema daqui, né, da Odisseia é que os homens lá de Ulisses, né, eles na verdade não querem mais continuar brigando, né? Eles querem ficar de boa. E aqui que desenrola um segundo problema aí. Para finalizar essa parte de obras, né, com ilhas hipotéticas, né, na literatura, né, trago de novo Shakespeare para vocês, né, em relação à Tempestade, né, que seria a ilha de Próspero, né, essa ilha de Próspero ela ficaria perto de Nápoles, na Itália,
e seria o refúgio de Próspero, né? O Próspero seria o duque de Milão, até então, em que ele é expulso, né, do seu território pelo seu irmão. E aí ele é expulso, né? Ele é exilado, né? Ele sai e por causa de uma tempestade, né? E dá o nome do título do livro, né? Ele acaba ancorando, né? Numa ilha, né? E aí ele fica nessa ilha. Mais tarde o irmão dele chega nessa ilha também. Eles acabam, né? Fazendo as pazes, acabam um entendendo o lado do outro, né? E aí eles saem dessa ilha, né? Eles voltam para Milão. Só que, como a ilha foi contaminada, digamos assim, né, por pensamentos e tudo mais, né, há quem diga das pessoas mais xiitas, assim, em relação à sustentabilidade, né, né, a espaços sagrados, né, da natureza, que um local intocado, né, pense numa ilha lá que a gente nunca chegou perto dela, né, acabou de descobrir a ilha. As pessoas mais xiitas assim, dizem que só da gente lançar o olhar para ela, né, a gente já está contaminando, né, a gente já está alterando ela. Né, o pessoal extremamente xiita. Né? Isso faz algum sentido no mundo quântico. Né, em partículas subatômicas, de fato, isso acontece. Ninguém sabe por que exatamente. Né? Então, se você lança lá uma cadeia de elétrons lá né, do ponto A ao ponto B, se você não olhar para eles, eles vão em formato de ondas. Né? Ninguém entende isso. Se você olhar para eles, eles vão na forma de partículas. Ninguém tem a menor ideia do por que acontece isso. É tipo a caixa lá do gato de Schrödinger, nunca sei falar o nome do cara. Então, depende do teu olhar. Né? O que não faz nenhum sentido na nossa racionalidade. Né? Por que o meu olhar vai, né, alterar uma partícula subatômica? Mas, de fato, acontece. Né? E aí, inclusive, né, os físicos teóricos fazem esse teste, né, de você lançar o elétron e você não olha nele no início, né? Você olha ele no meio, mais ou menos. Né? Então ele sai em formato de onda, tá tudo em onda, para você lançou o olhar para ele virar partícula. É como se ele viajasse no tempo, assim, né? Ele voltasse a ser partícula. Troço maluco, troço, né, estranho pra caralho. Trazendo isso para, né, a ideia de Shakespeare, quando eles saem, e a ilha já estaria contaminada, né, por pensamentos, né, pelos homens que ele frequentaram, vão ali algumas bruxas, ou surgem algumas bruxas, não vou lembrar, né, é muito detalhe, e elas envenenam as águas, elas tomam o local, né, elas meio que destroem, né, essa ilha, né? E aí a gente consegue fazer um paralelo, assim, né, talvez eu esteja exagerando, não sei, mas é um paralelo assim com o turismo de massa. Né? Então a gente vai para algum local e aí a gente, né, polui as águas, a gente polui o ar, a gente polui o som, né, a gente arrebenta com tudo, né? Isso aconteceu em tantos lugares, né, do mundo, né? No Brasil, aqui tem Porto Seguro, né, que aconteceu isso de uma forma bastante grave, assim, né, que era uma espécie de paraíso, né, não necessariamente uma ilha, né, mas uma espécie de paraíso, né, intocável, né, poucas pessoas iam até lá, e aí o turismo de massa dominou e fudeu com tudo, né, e agora ninguém mais quer ir para Porto Seguro, né, já não, na verdade a galera até vai, né, mas já não é mais o mesmo, né, a mesma pegada, né. Talvez isso possa acontecer a médio ou longo prazo em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é o destino queridinho de artistas e tudo mais, né? Dificilmente alguém não quer ir para Noronha, mesmo que não goste muito né, de área natural, a galera gosta de ir para Noronha, né? Às vezes pelo status, né, de estar num lugar extremamente caro, e um lugar, né, que é frequentado, né, por globais, né, por artistas da Globo, mas Noronha tá se perdendo um pouco também da sua natureza, assim. Era muito comum, eu fui para Noronha uma vez só, né? Então, o que estou relatando aqui é a professora Jasmine, que, né, durante um tempo ia praticamente 2 vezes por ano lá. Ela falava muito que as pessoas chegavam em Noronha e as palestras do ICMBio, né? O ICMBio tem um círculo de palestras todos os dias, lá, tipo, às 7 horas da noite, assim, tipo, tem um tema diferente lá. Então, a segunda-feira é o dia do tubarão, a terça é o dia da tartaruga. Todo dia tem uma palestra diferente. E as pessoas, né, disputavam, né, porque é um espaço pequeno, mas as pessoas disputavam ingressos para fazer né, para assistir as palestras lá em Noronha. E daí ela vem relatando que nos últimos anos já não acontece isso mais, né? Tanto que quando eu fui para lá, eu até fui convidado para fazer a palestra lá, que acabou não dando certo. Mas ela falava bastante, né? Que chegava, tipo, principalmente no dia do tubarão, que a galera gosta muito de tubarão, passar a comunidade, né, de Noronha, né, os ilhéus, eles passavam, tipo, uma espécie de Kombi, assim, né, nos locais, e chamando, ó, palestra CNBio, vamos lá. Então, eles levavam a galera lá.
E o público, né, que vai procurar as palestras no ICMBio do Noronha vem caindo ano após ano. Então a galera já não está mais tão preocupada assim, não está mais tão afim de entender mais sobre, né, o tubarão, sobre a tartaruga e tal. Né? Parece que o cenário cênico, as fotos para o Instagram, né, dominaram, né, esses espaços, né, eles acabaram, né, sendo mais importantes né, do que aprender sobre eles, sobre respeitar um pouco mais, né, as questões do porquê que Noronha é tão especial, né? Enfim, faz parte. Já indo para nossa 10h34, eu vou terminar esse slide aqui só, gente, daí eu já libero vocês, porque já vai entrar num outro tema. Uma outra história é sobre Simbá, né? O Marujo Simbá, né? O marinheiro, né? O navegador Simbá, né? Que eu não tenho certeza se ele é tipo um spin-off, né? Um pedaço, né? Da história de Mil e Uma Noites. Mil e Uma Noites talvez seja mais conhecido do que Simbá, né? Que é a história de uma menina, né? Que ela fica presa e aí o cara quer matar ela e para ela não ser morta, ela começa a contar uma história, né? Pro seu, eu acho que é isso, né? Pro seu carcereiro, né? E aí quando, né? Toda noite, né? Ele vai lá e aí ela conta um pedaço da história, né? Então por isso vai, né? Ela vai tendo uma sobrevida, né? De 1001 noites, né? Então ela tenta ganhar tempo para convencer o cara de não matar ela, né? Ela vai contando pedaços da história. É bem legal esse livro de 1001 Noites. E aí o Simba não é tão conhecido assim, né? Mas o Simba ele tá numa ilha de velho mar, né? Onde que tem um velhinho lá, que né, os náufragos que caem ali meio que sem querer, né? Ele acaba escravizando as pessoas que, né, um velhinho assim que ele é retratado como um cara dócil, um cara, né, do bem e tal. E aí quando cai alguém ali, né? Quando alguém ancora na ilha dele sem querer, quase sempre ele escraviza essas pessoas, né? Faz com que ele trabalhe de graça para ele e tudo mais, e depois de um tempo ele assassina as pessoas. Né? E Simba ele consegue, ele cai, né? O processo vai se repetindo com ele, só que ele consegue embebedar esse velhinho. Né? E quando ele embebeda esse velhinho, ele mata o velhinho, né? Ele dá uma pedrada na cabeça do velho, super trágico, né? E aí ele consegue, né, se libertar, né, dessa ideia. Mas, de novo, mais uma história aí da ilha, agora não mais com o contexto de paraíso, né? Agora a ideia é com uma ilha do mal, na verdade, né? E nesse mesmo gancho, né, eu trago para vocês talvez a ilha mais famosa da última década, né? Que é a série Lost. Né? Provavelmente vocês não assistiram, né? Eu sempre comento que Lost é a série da minha vida, assim, foi a série que eu mais pirei, assim, né? Ficava, né, doente para aquele universo, né, expandido, né? E tudo que saía de detalhes, assim, né? Deve existir ainda, né? Um site chamado Lostpedia, né? Que é tipo Wikipedia, não sei como vocês falam, só do Lost, né? Então, assim, todos os desdobramentos de personagens, tal. Eu era pirado em Lost, assim, né? Doente, né? Que é a mesma pegada, assim, né? Então aqui é a questão de uma ilha de novo hipotética, né? Que, na verdade a ilha é só um aforismo, né? Só uma metáfora, né? Podia ser qualquer coisa, né? Mas acabou sendo uma ilha em que os personagens que ali estavam, né? Se vocês não assistiram Lost, vão ter um spoiler gigante agora. Que os personagens né, caiu um avião ali, né? Uma coisa improvável de cair um avião e sobreviver tanta gente. Cai numa ilha que, dentro dessa ilha, também existem habitantes, já estão ali um tempo, que também não são tão legais assim, né? E no final das contas, se descobre que a ilha é só uma metáfora, né? Como se fosse aquela história da caverna do dragão, né? Então, você não sabe muito bem onde você está, mas na verdade seria uma espécie de purgatório, né? Um espaço em que, depois que a gente morre, né? Dependendo de cada religião aí, né? Você vai acontecer alguma coisa, né? Parece que no cristianismo, quando a gente morre, a gente fica dormindo, né? Uma espécie de sono, até que a gente tem o nosso juízo final, né? Lá no espiritismo, quando a gente morre, a gente desencarna e vai para um local chamado umbral, né? Que não é nem o céu nem o inferno, é um meio de caminho. O Lost seria mais ou menos esse meio de caminho, né? E aí, quando você está na ilha do Lost, você vai se deparar com algumas situações que isso vai fazer com que você entenda, né, os seus erros, né, os seus pecados, né, e a partir do momento que você entende isso, você é liberto, né, você vai para uma espécie de paraíso, né, e aí as personagens que vão morrendo em Lost, na verdade, estão só indo para um outro plano, né, essa que seria a premissa de Lost, né,
Mas, de novo, mais uma ilha hipotética aí, né, que chamou muita atenção. E aí se tem, né, um efeito secundário, né, um efeito colateral aí, né, porque Lost foi gravado no Havaí, né, as principais cenas, né, da ilha de Lost foram gravadas no Havaí, e essas gravações, né, nesses locais, elas atraem público, né, é fantástico isso, né, atrai muito público. Se a gente assistir, tem um filme, eu nunca lembro o nome do filme, em que no sul da Flórida, né? É um local que a gente vai da Flórida para. Flórida não, porque a Flórida é estado, né? A gente vai né, eu não lembro da onde para onde a gente vai, né? Mas a gente vai até. Como é que é o nome? O Diego me ajude. Que qualquer coisa. É o ponto mais ao sul do. Estou num Google aqui da Flórida, que é o bem perto não, né? O Salt Point, Key West, acabei de deixar aqui, Key West, né? A gente sai em direção a Key West e aí para chegar em Key West a gente anda por um monte de ilhas, né? Então a gente passa por um monte de pontes, tem a famosa 8 Miles Bridge lá, que é uma ponte de 8 milhas, né? Uma ponte gigantesca, né? Vence a ponte Rio-Niterói multiplicada, né, ao quase infinito. É muito longa essa ponte, né? Essa ponte, o visual é fantástico, né? É lindo demais. E tem um filme que, depois que eles construíram um ponte mais moderna, que é a até hoje, a ponte antiga ela ficou do lado, assim, você passa ao lado dela. E teve um filme que eles utilizam essa ponte ao lado, eles explodem um pedaço da ponte, né? Então muita gente vai ali para ver a ponte explodida, né? O segmento da ponte está explodido. Você vai ter diversas outras situações similares a essa, assim, da gente querer visitar locais de locação. O Jean, que está no 4º ano hoje, ele está fazendo um estudo fantástico, assim, muito legal sobre o estado da Geórgia, onde que são as locações da série de Walking Dead. Né? Eu não assisto The Walking Dead, mas eu sei que ela tem um público fiel muito grande. Né? Então, a cidade de Senoia, eu acho, salvo engano o nome da cidade, Senoia, é uma cidade minúscula, assim, né? Tipo Castro, assim, uma cidade bem pequena, em que foi transformada pela série. Né? As pessoas querem ir lá porque, né, tem uma igreja X lá que aparece na série e tudo mais. Né? Então, as produções audiovisuais funcionam muito bem. Talvez um dos principais pontos em relação a isso também tenha sido no filme A Praia, né, que é com o Leonardo DiCaprio, logo após ele ter gravado Titanic, né, que pelo menos foi quando eu conheci ele, que eu soube quem era Leonardo DiCaprio. Ele grava A Praia, né, que é uma ilha também paradisíaca e tudo mais, e essa ilha ela foi tão saturada pelo turismo de massa, né, em que há um ou 2 anos atrás ela ficou fechada para o turismo. Não sei se ela já está reaberta, né, mas ela ficou saturada, né? Então acontece muito disso. Para quem assiste Survivor, por exemplo, né, que é uma espécie de No Limite, só que é a versão original dele, também eles vão para locações assim, né, extremas, né, que eles têm que ficar lugares afastados e tudo mais. E geralmente as ilhas, né, os locais que eles fazem as locações das filmagens, também passa a ser frequentado. Né? Então, Ilha de Samoa, né, locais afastados, assim, acaba chamando a atenção. Poder da mídia, né? Trazer a ideia da escola de Frankfurt, tem, o problema do turismo do turismo predatório, né, em relação à cultura de massas, né, essa vertente bem forte aí. Pessoal, 10h42 eu termino agora, porque no próximo módulo a gente vai falar sobre outro tema, né, que é sobre o imaginário grego, e aí tá vindo cada vez mais próximo de nós, né, e aí, se eu começar agora, vai ficar pela metade, vai ser pior. A nossa próxima aula no dia 27, né, semana que vem, e aí eu acho que depois do dia 27 eu faço esse retrospecto e deixo gravado para vocês a aula de ontem que faltou, beleza? Se tiverem alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, qualquer sugestão, né, é só dar um grito por aí. Né? E encerramos por aqui hoje. Obrigado, né, Marina, obrigado, Luana, obrigado, Diego, pela participação de vocês aí. Valeu? Eu estou devendo uma resposta, deixa eu parar de gravar. Estou devendo uma resposta para Simone, ela me pediu para indicar para ela alguns livros, alguns filmes, na verdade.